Olá, alunos do sétimo ano. Aqui nessa aula eu vou estar fazendo uma revisão de todos os conteúdos que vai cair na avaliação diagnóstica. Então, a primeira coisa que eu quero explicar a vocês é esse códigozinho aqui em cima. Esse código refere-se a uma habilidade que vocês têm que ter desenvolvido, certo? Que vocês têm essa habilidade. São habilidades que vocês têm que desenvolver durante o sétimo ano. Então, aqui esse código representa ensino fundamental, sétimo ano, matemática e a habilidade 2. Então, eu vou estar explicando com base nessas habilidades. Então, gente, a primeira habilidade que a gente vai estar vendo é referente à porcentagem, certo? Então, a gente já tinha estudado um pouco sobre porcentagem. Então, lembrando que porcentagem a gente calcula porcentagem de alguma coisa, dá um aumento ou desconto. Então, a habilidade 2 refere-se a isso. Então, supondo que tem uma camisa que custa R$ 120 e eu ganho 10% de desconto, então o que é que eu vou fazer para calcular isso? Então, um desconto 10%. Então, eu vou pegar 120 vezes 10. Pode ser 10 sobre 100 ou depois eu faço dividido por 100. Então, 120 vezes 10 dá 1.200. 1.200 dividido por 100 vai ficar 12. Então, eu vou ter R$ 12 de desconto nos 120. Então, por quanto eu pagaria essa peça de roupa? Então, seria o cálculo 120 menos 12. 120 eu tirando 12 vai ficar 108. Então, 108 seria a minha resposta. Então, esse é um exemplo de uma situação que pode ocorrer. Pode ocorrer também um acréscimo. Então, fulano tinha R$ 500, emprestou e depois de um tempo recebeu com 20% de aumento. Então, aqui é um aumento e é de 20%. Então, essa pessoa vai calcular primeiro 20% de 500 vezes 20 e depois divide por 100. Lembrando que eu posso escrever 20 sobre 100 também, que é a forma de fração. Então, 500 vezes 20 dá 10.000 e eu baixo dividido por 100. 10.000 dividido por 100 fica 100. Então, quanto essa pessoa vai receber no final? 500 mais os 100 que a gente calculou, que é 20% de 500. 500 mais 100, 600. Então, essa habilidade 2 refere-se à porcentagem, aumento e desconto. Continuando, nós temos a habilidade 3. Essa habilidade 3 do sétimo ano é trabalhar com números inteiros. Então, saber a localização, se é maior, se é menor. Então, por exemplo, na avaliação diagnóstica, ela vai estar na forma de problema. Então, por exemplo, vocês podem entender a seguinte situação. O número menos 5 está localizado onde? Entre menos 6 e menos 4. Então, esse é um possível exemplo. Por exemplo, quem é menor nessa situação? Menos 5 ou menos 3? Quem é menor? Então, aqui só para lembrar um pouco de números inteiros. Número inteiro, menor. E do outro lado são maior. Então, quem está à direita é maior do que quem está à esquerda. Se eu localizo 0, menos 1, menos 2, menos 3, está aqui. Menos 4, menos 5 vai estar aqui. Então, menos 5 é menor que menos 3. Então, localização e a comparação de números inteiros. Então, para localizar, a gente lembra que tem que ter uma reta. Isso vocês vão fazer mentalmente, é claro, que na avaliação diagnóstica vai estar na forma de problema. Então, são probleminhas simples, pequenos e fáceis de entender. Continuando, nós temos esse conjunto de habilidades, que é a habilidade 7, 8 e 9. Que no caso aqui refere-se a frações, né? Fração equivalente e a comparação entre frações. Então, para a gente entender, fração equivalente. Então, se eu tenho uma fração 1 sobre 2 e quero uma fração equivalente,
eu já consigo encontrar quando eu multiplico, por exemplo, por 2. Então, 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. 2 quartos é equivalente a 1 sobre 2. E a gente representa com igual. Se eu quiser achar uma próxima fração equivalente, eu posso multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, 3 sobre 6 é equivalente a 2 sobre 4, que é equivalente a 1 sobre 2. E a comparação entre frações, por exemplo. Às vezes a fração tem o mesmo denominador. Então, por exemplo, eu estou comparando frações com denominador 5. Então, aqui, quem é maior, 2 quintos ou 3 quintos? Quando o denominador, seja o de baixo, é igual, a fração maior é a que tem o maior numerador. Então, 3 quintos é maior que 2 quintos. Ou eu posso escrever que 2 quintos é menor que 3 quintos. Uma segunda situação que pode acontecer, quando a gente compara, é os numeradores serem iguais. Então aqui eu quero saber quem é maior. O maior é o que tiver o menor denominador. Então 4 sobre 3 é maior que 4 sobre 7. Ou 4 sobre 7 é menor que 4 sobre 3. Então basicamente a habilidade 7, 8 e 9 é frações equivalentes e é comparação de frações. Continuando, nós vamos para a habilidade 17, que tem a ver com grandezas diretamente proporcionais. Então vamos supor, se com R$1 eu compro 5 pães, com R$5 eu consigo comprar quantos pães? Então basicamente para responder isso, a gente tem aquela regrinha, né, que a gente pode ou achar de 1 em 1, aumentando aqui a gente vê que aumenta 5 vezes, então aqui a gente também aumenta 5 vezes. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. Então aqui a resposta seria 25 pães. Então é bem simples, grandezas diretamente proporcionais. Pode ocorrer também situação envolvendo outras questões, por exemplo, com 2 metros de tecido, eu faço 3 blusas. Então, com 4 metros de tecido, eu vou conseguir fazer quantas blusas? Se aqui de 2 para 4 é o dobro de 3 vai ser 6. Então, a resposta seria 6 blusas. Então, basicamente, a habilidade 17 são as grandezas proporcionais. A habilidade 19, a gente tem a ver um pouco com a ideia de simetria. Então, simetria, para quem não lembra, é quando a gente tem uma figura e quando a gente dividir ela num ponto, esse lado ser tipo o espelho do outro lado, certo? Então, é quando a gente tem uma figura espelhada. Então, outra figura simétrica. Então, aqui eu tenho que ter o espelho do outro lado. Então, figura simétrica, basicamente, o que tem desenho de um lado tem que ser desenhado também do outro lado. E o eixo de simetria vai ser essa linha que divide a figura. Tem figuras que tem mais de um eixo de simetria. No caso aqui desse quadrado, se eu fizer aqui, desconsiderando que eu passei essas linhas aqui dentro, então se eu dividir aqui, eu tenho outro eixo de simetria. Se eu passar na diagonal, eu tenho outro eixo de simetria. Se eu passar na outra diagonal, então esse aqui tem vários eixos de simetria. Essa segunda figura eu ainda tenho 2 eixos de simetria. Se eu desconsiderar, é claro que eu tinha pintado dentro da figura, certo? Então, continuando, temos a habilidade 29,
A habilidade 29 é vocês trabalhar com grandezas, certo? Por exemplo, comparação entre grandezas. Então, pode ser a grandeza hora, a grandeza medida. Então, por exemplo, fulano sai às 7 horas e ele gasta 3 horas no trabalho. Que horas ele volta para casa? Então, 7 mais 3 horas. Então, ele volta para casa às 10 horas. Então, isso aqui é a grandeza tempo. Pode ser uma grandeza não usual, por exemplo. Fulano deu 5 passos para medir um comprimento e o outro deu 6 passos. Quem deu a passada menor? Então, aqui quem deu a passada menor foi quem deu mais passos para medir uma mesma distância. Se um gastou 5 e o outro gastou 6, então o que gastou 6 deu passadas menores, certo? Então, basicamente a habilidade 29 é você estar trabalhando com medidas ou usuais como hora, metro, ou não usuais como passo, certo? Então, basicamente a habilidade 29 é essa. E a última habilidade da avaliação vai ser a habilidade 34, que é probabilidade. Então, dentro de probabilidade, vamos ter aquelas situações. Fulano joga um dado. E cai 2. Ele ganha se tirar um resultado maior que 2, um exemplo, ou menor. Então, quais são as chances dele ganhar? Se ele quiser, por exemplo, um número maior que 2, então ele ganha quando tira 3, 4, 5 ou 6. Então, ele tem 4 chances, num total de 6, já que o cubo, né, aqui o dado, ele tem 6 faces. Então, ele tem 6 chances totais e 4 de ganhar. Então, basicamente, essa é a revisão. Espero que vocês tenham entendido. No dia da avaliação diagnóstica, vai ser nesse modelo de habilidades e vai estar exatamente nessa sequência que eu coloquei aqui para vocês. Então, esse vídeo é para ajudar vocês realmente, certo? Então, vocês podem estar parando um pouco a atividade e vendo esse vídeo que vai ajudar bastante vocês, certo? Então, boa prova e bons estudos.